Então, vocês já falaram um pouco do que eu gostaria de saber nessa pergunta, mas, Fernando, vou te dar um desafio. Faz um resumo dos benefícios tangíveis que uma empresa tem quando implementa uma solução dessa, em termos práticos, assim. Vamos lá, legal. Se a gente olhando pelo lado da fraude, né? Onde que pode ter fraude, onde que pode ter um problema que depois vai virar um problema de negócio. Dois grandes momentos. O momento que um cliente se torna um cliente novo. Então eu não sei quem é aquela pessoa, ela baixa o aplicativo e ela cadastra e diz ali, eu sou o Fernando. Como é que eu sei que ele de fato é o Fernando? Então você tem que ter ferramentas que vão desde tirar uma foto de um documento, fazer uma análise de risco, eventualmente tirar uma selfie, mas sempre com aquele desafio, tem que ser uma boa experiência para o usuário. Eu vi um case que o onboarding tinha 17 passos. Né? Até o fraudador desiste. Então, assim, você resolveu o problema de segurança? Resolveu. Mas você criou um outro problema maior, né? Que você está comprometendo o negócio. Então, é esse momento que eu não sei quem é. É bom, porque se não tem negócio, não tem fraude. Você resolve. Mas a questão é, então, assim, como que eu faço para bloquear o fraudador, mas deixar o cliente bom entrar? Tem que lembrar muito disso. Um cliente bom, autêntico, que eu nego a entrada dele, porque eu gerei muita fricção e ele foi embora, possivelmente para o meu concorrente, isso é um problemão, às vezes maior que a fraude. E o outro momento eu já sou um cliente e eu vou acessar o sistema. Então eu preciso garantir que de fato sou eu que estou acessando e não o fraudador, que é o account takeover, né? Que é alguém entrar, que do ponto de vista de segurança é até pior. Porque eu já sou um cliente, eu já tenho os acessos, eu tenho uma conta, eu tenho um seguro, ou eu tenho um acesso corporativo, vem alguém e acessa no meu nome. Né, e tem todos os benefícios daquele acesso. Então, eu acho que a solução dá para colocar dessas duas formas. Né? A solução da Thales, ela presta atenção nesses dois momentos. O momento de um cadastro, garantindo que quem está dizendo que é mesmo, mas com uma experiência que seja aceitável. E depois, durante o acesso, facilitar o acesso do usuário autêntico e bloquear o acesso de um fraudador. E aqui existe muito hoje, os principais ataques são engenharia social. Né? Então alguém vai lá, manda um e-mail com phishing, né? Você clica num link e isso vai para uma página igualzinha à página do que você está querendo acessar e você entrega tudo. E isso vai acontecer. Não adianta a gente achar que por mais educação do consumidor que tem. Não, então, você às tem vezes que ter... nem é educação, porque às vezes você vê e é igualzinho, é incrível. Idêntico. A gente mesmo, né? A gente é da indústria, a gente pega, mas eu já recebi uns phishings assim que aí você até abre. É perfeito. O trabalho deles cada vez tá mais banco, autêntico. Né? Que eles botam uma coisa em cima da outra, assim, que você nem nota que botou uma tela em cima da outra. Uma tela em cima da outra. Então a gente tem que pensar, isso vai acontecer. Então, que tecnologia que dá para usar? Existem tecnologias que você coloca para o usuário fazer um passo a mais para o usuário, mas você tem tecnologia também que está rodando no background, né? Que o usuário não vê, mas tem muita coisa acontecendo ali para tentar detectar esse tipo de fraude. Então, diria para tangibilizar isso, acho que são esses dois momentos, e tecnologias, tanto que o usuário vê, como tecnologia que acontece no background, que ele não vê, mas está ali checando, né? Avaliando o nível de risco daquela transação. Legal. Então, me surgiu uma dúvida quando você estava falando, que é o seguinte, os desafios são feitos por cada empresa. Os desafios que eu estou dizendo são os fatores de autenticação. Sim. Cada empresa ela pode selecionar um conjunto de desafios. Biometria, combinação de senha e biometria, combinação de certificados X509, que é a solução de você estar preparado para aceitar, não é isso? Certificado digital que também. Que é a PKI, né? Que o Sérgio adora. Mas é uma combinação. É uma combinação de credenciais, que forma as credenciais do usuário. E cada um tem esse desafio. E eles podem usar, a minha pergunta era essa, eles podem usar dados do próprio banco de dados, por exemplo, alguma pergunta sobre o nome da sua mãe. Mas alguma coisa mais particular, por exemplo, sei lá. Mas aí só se você definir antes. Não, eu diria que isso é muito comum. Não sei se você quer complementar, Fernando, desculpa. Vai lá. Isso é muito comum em call center, em acesso digital por web. E eu me deparo com alguma frequência com as companhias aéreas gringas. Ou as estrangeiras, aqui nem tanto. Normalmente eles querem fazer uma validação para validar que eu sou realmente o cliente deles. Me pedem o meu número de fidelidade, por exemplo, e às vezes me faz a pergunta, como é que você junta, por que meio você junta os pontos ou as milhas
do seu... Sempre a mesma do pergunta? Seu... Cada Não, vez não, é vai comum essa. Esse é um exemplo. Ah. E eu, por exemplo, tenho uma que eu quase não vou com ela, estrangeira. É pelo cartão de crédito. Então, é ali o X da questão, porque a resposta normal às vezes é, não, eu vou, são voos internacionais, ou são voos locais. Eles estão tentando pegar alguma validação do que é o meu extrato. Às vezes perguntam qual é o meu e-mail que está registrado, o nome da minha mãe, porque eu viajo, tenho que apresentar documento, no passaporte, no documento tem filiação. Então, eles vão casando com alguma questão de comportamento que eu tenho como cidadão. Isso realmente acontece. Mas eu vejo isso mais lá numa fora, questão... não aqui, né? Lá fora, isso é feito aqui no Brasil, pelo call center do Brasil dessas companhias, também lá fora, mas eu acho que é muito restrito. Eu acho que quando a gente fala de Ciam, e a gente vai falar sobre isso ao longo dessa entrevista, e o Fernando vai ter alguns exemplos, eu acho que existem outros mecanismos. A gente tem uma questão também que a gente até pode conversar um pouco relativo a comportamento, e que é relevante, mas eu diria que existe, mas eu acho que não é a tendência. Eu acho que a tendência, quando a gente enxerga o que um Ciam pode entregar, a gente tem várias outras formas de inserir uma autenticação razoavelmente robusta para um cenário de interação com o consumidor. E a gente bota alguns ingredientes de comportamento, que a gente mais para frente deve comentar. Isso quando a gente fala com um cenário de consumidor. Especificamente consumidor. Mas a gente precisa lembrar, e a gente falou aqui do caso de seguro, eu vou me antecipar algumas coisas que a gente vai mencionar lá na frente, principalmente o Fernando. Quando a gente fala do mercado de seguro, eu como companhia de seguro, não tenho que me preocupar só com o acesso do Fernando, com os 3 tipos de seguro que ele tem, os repositórios separados e a consolidação disso. Eu tenho que me preocupar ou com o broker que dá acesso à companhia que ele trabalha, para entregar um seguro, de repente, saúde, e o agente, que eu também trabalho com esse agente, que é quem vende para ele o seguro na pessoa física que ele tem do carro ou do apartamento. Então, a gente começa a criar um ecossistema muito mais complexo. E é aqui que eu acho que o Ciam tem um diferencial importante e que a Thales também tem um diferencial importante, e a gente vai falar muito disso lá na frente. Então, Só para complementar uma coisa Fala. que o Sérgio falou, acho que a resposta dele está completa, mas só para adicionar, que você comentou das autenticações, né? Sim. Acho que um approach interessante da autenticação também é assim, a autenticação, ela não tem uma autenticação certa, ela tem a autenticação certa naquele momento. Então, por exemplo, eu estou entrando, como o Sérgio falou, vou entrar lá na minha conta da companhia aérea para ver quantas milhas eu tenho. Eu não preciso fazer uma verificação facial para olhar minhas milhas, né? Se você pedir isso, se a empresa pede isso, já gera uma fricção desnecessária. Mas se eu vou comprar uma passagem usando minhas milhas que eu levei lá 3, 4 anos para acumular, para toda a minha família, não pedir uma autenticação, né? E se pedir, falar assim, não, faz uma selfie, né? Ou dá aqui algum dado, responde uma pergunta. Eu, como cliente, me sinto bem. Eu falo assim, legal, meu dado está protegido. Então, eu acho que o nível da autenticação ele tem que casar com o risco da transação que eu estou fazendo, e se for bem feito, se isso for bem construído, o usuário vê valor nisso. Vê sim. A gente vai a tanto evento que eu já não me lembro mais que evento a gente eu não escutou concordo isso. muito com esse negócio de ficção em todas as situações que tem que resumir tudo muito. Não, porque eu acho que, assim, quando é muito rápido também, eu desconfio. Então, Falei, Suzana, tem alguma coisa errada. Lembra que a gente teve justamente num evento onde um painel tinham vários bancos e eles falando isso, que muitas vezes, quando não tinha fricção nenhuma, o cliente abandona. Pode ser um porque acha problema. que Pode ser um problema também. ele fica desconfiado que aquilo ali não deve estar falando com o banco. Então também. Vou te dar como você um falar. exemplo. No início de mobile banking, a gente fazia transação com uma aplicação que já tem um token embarcado que a gente faz. A gente só lembra desse token, a maioria das vezes, hoje em dia, quando a gente faz a ativação desse token dentro da aplicação do banco. Ou às vezes numa interação com o call center, ele pede para a gente ir lá ver o token. Exatamente. Mas na verdade, toda e Eu qualquer uso transação esse que a banco. gente está fazendo, o token está ali. Token tá Ele ali. está validando se você tem algo que está ali, Só que já é foi ativado. transparente, né? Só que é transparente, mas no início tinha banco Tinha. que falava assim, não, esse negócio de transparente não está dando certo não. É. Eu vou botar uma tela dizendo que a transação está sendo validada com o token. Balela, já tinha sido validado, mas era para Era passar só uma pro usuário percepção ver, de né? segurança que foi exatamente o que você falou. Eu vou gastar aqui, investir 10 segundos para ele ver uma tela de que o token está validando a transação, que eu não preciso, porque tudo já foi feito internamente de forma transparente, que é mais comum hoje em dia.
mas lá atrás isso era necessário para dar uma percepção para nós, consumidores, clientes, de que, não, eu estou com algo robusto aqui, está sendo feita uma interação daquele token que eu validei. É. Então, tem um trabalho de percepção que é interessante nesse contexto todo. É.